Olá, gente! Estamos aqui de novo no Pode Mais, que é o podcast do Leandro Graz. Sempre escutando as pessoas, aprendendo com elas, trazendo a vida real para mostrar que nós temos muitos desafios, muitos problemas para resolver, mas ao mesmo tempo muita esperança e muita disposição de trabalhar por quem mais precisa. E hoje a gente vai conversar com a querida Ieda Samaria, ela que é moradora do Sol Nascente. E a gente vai falar sobre a realidade das mulheres no Distrito Federal e das políticas para as mulheres, em todas as áreas, em todos os espaços. Então, Ieda, quero agradecer aqui a sua presença, dizer que a gente está bem feliz de você ter vindo para conversarmos sobre a vida. A gente vai falar sobre o dia a dia, sobre essa rotina. Você que tem 4 filhos e hoje cuida sozinha deles, é isso? Isso. Muito bem. São crianças pequenas, quantos aninhos? Um de 17, a mocinha de 13, vai fazer 13, vai fazer 6 e um bebê que completa 4 meses amanhã. Olha, que lindo. Todos menores de idade, então, dependentes de você, todos menores que precisam muito do seu apoio. E não é fácil, né? Principalmente pelo fato de você cuidar sozinha deles. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, sobre essa sua situação. Você é daqui de Brasília, veio para cá, como é que é? Eu nasci no Parnaguá, Piauí, né? Vim de lá, eu tinha 1 ano de idade, aí não fui mais lá. Então, sou daqui, né? Sempre daqui. Sempre daqui. Aí crio meus filhos sozinha, né, com a ajuda do governo, o auxílio, eu pago o meu aluguel, aí tem um déficit social que eu pago uma conta de água, uma conta de luz. Para alimentar os meus filhos eu tenho um prato cheio, né, só que ainda tenho umas doações de cestas, mas não é fácil. Vamos falar um pouquinho sobre esses auxílios, esses benefícios. Tem o Auxílio Nacional, é esse que você recebe, o Auxílio Brasil? Isso. E tem esses programas locais. Você os recebe já há muito tempo? Eu recebo, acho que já tem mais de 6 anos. É, né? Antes tinha lá o DF Sem Miséria, que provavelmente você recebia, que era complementar ao Bolsa Família. Isso. E agora tem esses novos programas aí que foram criados recentemente. Ficou mais fácil ou mais difícil? Eu acredito que ficou mais difícil, porque quando era o DF Sem Miséria, eu recebia um valor um pouco a mais, né? Então dava para suprir mais um pouco a necessidade dentro de casa. Aí agora é só 150. E aí você tem que ir ao CRAS com mais frequência também. Aí às vezes eu tenho que ir ao CRAS, só que agora com essas demandas ninguém está conseguindo atendimento, né? Então assim, fica difícil, porque lá no CRAS a gente ia pedir uma vulnerabilidade, uma calamidade, né? Então agora está muito difícil. E daqui a uns meses, provavelmente, esses benefícios vão vencer. E aí você vai precisar de uma atualização, mas com essa fila gigantesca da fila do CRAS, você vai ter alguma dificuldade. Pode ser que você não consiga renovar, infelizmente, como muitas pessoas não conseguiram. Verdade. Então, o ideal era a gente talvez fazer como era antes. Você está lá no cadastro único, você tinha acesso ao Bolsa Família, e por estar ali você já recebia também um outro programa, no caso, antigamente era o DF Sem Miséria, e o que a gente pretende é que volte isso, que é o Renda Cidadã de R$600, que é um valor cheio, que não está fatiado nesses mini programas, e junto com o Auxílio Brasil, 600 mais 600 dá 1.200, que seria a renda familiar, isso que a gente está propondo nesse momento. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão dos seus filhos menores. É o bebê e o outro de 4 anos, você disse? Vai fazer 6. Vai fazer 6 agora, então o bebê e o seu filho pequeno de 5 anos vai fazer 6. Vamos falar sobre vaga em creche, como é que você está aí lidando com isso? O seu de 5 anos teve vaga em creche, não teve? O meu de 5 anos, eu coloquei, Conseguiu. né? Fiz a matrícula dele na creche, aí tive que ir ao conselho tutelar, pedir a medida, né, para ver se era chamado. Aí tinha uma criança na frente dele, aí veio a pandemia. Aí com a pandemia, aí fechou tudo, né? Que teve aquela época que teve, né, fechamento de tudo. Aí eu fui e já coloquei ele diretamente na escola. Na escolinha lá, perto do Sol Nascente? JK. Na escola JK. Agora você está com essa criança pequena, esse bebê. Você está conseguindo trabalhar? Você está tendo que ficar por conta dele? Assim, eu estou fazendo uns bicos, né, na política. Aí eu trabalho só o meu período. Aí a parte da manhã que eu vou trabalhar, eu deixo ele com a minha irmã. Com a sua irmã. Só que assim, eu tenho que trabalhar a semana toda, né? Então assim, acho que se tivesse mais vagas em creches, me ajudaria bastante. E como é que está sendo essa situação da amamentação? Você ainda está amamentando? Assim, Essa relação do trabalho com ter que cuidar do seu bebê pequeno? Assim, eu amamento ele, só que durante esses períodos da manhã que eu estou fora, aí ele está na mamadeira. Uhum.
que fica difícil, não tem como sair para voltar. Isso. Talvez se você tivesse num trabalho fixo, você tivesse ali o espaço, o horário de amamentação. Então, o fato também de você estar na informalidade, estar fazendo o que você chama de bicos, né, que são esses trabalhos pontuais, separados, dificulta você cuidar melhor do seu filho. Isso. Eu queria que você também contasse um pouquinho a respeito dessa situação das mulheres. Você mora no Sol Nascente, ali tem muitas mulheres que cuidam, assim como você, sozinhas dos seus filhos. Tanto o presidente da República como o governador atual do Distrito Federal têm falado bastante que trabalham pelas mulheres. Você viu muita mudança nos últimos 3 anos e 8 meses no apoio às mulheres, nas políticas para as mulheres? Para falar a verdade, não. Não, porque logo no começo do auxílio, mãe solo recebia 1.200, ajudava bastante. Aí agora passou para 600. Eu pago aluguel, só o meu aluguel é 500. Aí sobra R$100. Esses R$100 que sobra, eu faço o complemento ali para uma água ou uma luz. Entendi. Então, de fato, não mudou muita coisa, né? Mudou. Principalmente para as mulheres. O presidente chegou a falar que as mulheres o amam e ele tem falado isso constantemente, mas a gente sabe que na prática pouca coisa mudou em relação às políticas para as mulheres. E durante a pandemia, como é que foi para você não poder trabalhar e aí essa situação também de cuidar dos filhos? Ainda está sendo, né? Assim, melhorou um pouco, graças a Deus, porque eu sempre tenho ali uma doação de cesta, aí fui contemplada no prato cheio, que acaba agora em novembro, as minhas parcelas, né? E assim, não vou dizer que está 50% não, mas para mim melhorou 30%. Uhum. Acaba agora em novembro, suas parcelas do prato cheio. Acaba agora em novembro. Aí você vai para a fila do CRAS. Aí vou ter que ir para a fila do CRAS. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do trabalho, né, do emprego. Hoje o desemprego ele afeta muita gente, principalmente mulheres e jovens. Mas as mulheres são mais afetadas pelo desemprego do que os homens. Quais são as dificuldades que hoje que você enfrenta para encontrar trabalho, para você conseguir um espaço, né, fechado, né, formal, ter um emprego fixo? Quais são as dificuldades? A minha dificuldade maior é o meu bebê, né? Porque o meu de 17 anos, ele fica com a moça e o de 5, né? E a minha dificuldade maior seria com o bebê. Porque assim, eu vou trabalhar, aí eu vou ganhar um salário mínimo, 1.200. Só para olhar ele da idade dele, vão me cobrar uns 500, 600 reais. Então, essa falta de vaga em creche, certamente, é o maior empecilho. É o maior empecilho para mim trabalhar. Entendi. E para outras tantas mulheres, a gente sabe disso, né? Que acabam não conseguindo achar um emprego, ou às vezes acham e não podem ser contratadas, porque senão seus filhos vão ficar sozinhos, vão ficar com uma pessoa que às vezes não é de confiança. Isso. Também tem isso, né? Então, você entende que, assim, essa política de vagas em creche, ela é fundamental para vocês, mulheres, poderem se inserir, se incluir no mercado de trabalho? Com certeza. Tem 2 jeitos da gente resolver essa questão das creches. Não é de uma hora para outra. É importante dizer que não tem mágica, mas tem 2 caminhos. Um caminho, é óbvio, a gente construir novas creches públicas. Por exemplo, lá no Sol Nascente não tem nenhuma creche pública construída. A outra é essas creches que têm convênios com o governo, são instituições às vezes de caráter religioso, são instituições assistenciais, são instituições caritárias, mas elas têm a oferta da vaga em creche, o governo repassa um valor para elas, e elas têm que prestar esse serviço com qualidade, não de qualquer jeito. Então, esses são os 2 caminhos. Um, novas creches, o outro, ampliar os convênios e aí a gente tentar reduzir essas filas aí imensas por vagas em creche. Eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre formação, né? Assim como é difícil arrumar emprego, também certamente é difícil para você fazer algum curso, né, se dedicar a uma profissionalização específica pela situação que você tem com seus filhos. Mas você tem vontade, assim, de ter uma formação para uma área específica? Qual que é o seu sonho nesse sentido? Tenho sim. Eu parei no primeiro ano, né, completo. Então, assim, eu ainda tenho meus sonhos de ter alguma formação, assim, amo cozinhar, Olha, entendeu? Então, são uma cozinheira de mão cheia. mão cheia. O que você mais gosta de fazer, de cozinhar? Qual é o prato carro-chefe aí da Ieda? Ai, eu gosto de variar, né? Mas o meu prato preferido mesmo que eu gosto de fazer é o meu franguinho no açúcar. Como é que é essa receita aí, É uma menina? delícia. Legal. A culinária do Piauí é boa, né? Tem muita coisa boa. E você acha que, por exemplo, um curso de gastronomia, um curso de cozinha te ajudaria? Me ajudaria. Porque é uma coisa que você gosta, é um pouco seu desejo, seu sentimento ali.
Se você tivesse as técnicas, né, um pouco mais de conhecimento sobre como fazer, Me você acha que você ia muito. despontar? Com certeza. Às vezes nem um curso longo, né, de curta duração, por exemplo, de 3 a 6 meses, é uma ideia interessante. Seria ótimo. Pois é, o que também a gente pretende, assim, principalmente para as mulheres, a gente fazer parcerias com a universidade, com os institutos federais, com o sistema SESI, SENAC, a gente poder fazer parcerias até mesmo com as escolas técnicas do Distrito Federal para ampliar a oferta desses cursos curtos, né? Cursos que não são de 2 anos, não, são 3, 6 meses, um pouquinho mais ou menos, e aí dali você já sai com o certificado na mão. Então você pode, com mais facilidade, arrumar um trabalho num restaurante, né, ou numa confeitaria. Você acha que isso seria legal para você? Sim, E ter ali no Sol Nascente, principalmente, um espaço assim, né, de formação para as mulheres. verdade. Em relação a esses cursos, você já teve acesso a algum? Alguém já te ofereceu uma vaga? Não, Não, né? não. Nem educação de jovens e adultos você ali está tendo perto do Sol Nascente? Se você quiser voltar a estudar hoje, tem alguma escola ali perto que você sabe que está oferecendo? Não, não sei. Pois é, então a gente precisa também fazer a informação chegar, né, para todo mundo que queira retomar os seus estudos. E aí, Eda, queria que você falasse um pouco, assim, agora como mulher, como mãe, uma mãe de 4 filhos, que cuida sozinha desses filhos, com tanta coragem, né, com tanta ousadia, com tanta responsabilidade, cumpre essa missão. Você acha hoje que as mulheres são valorizadas pelos governos em geral ou não? No meu ponto de vista, eu como mãe solteira, eu sei que não tem só eu, tem muitas, né? Eu acredito que não. Nós que somos falta muito pra isso? desvalorizadas. A gente que é mãe solo, eu acho que eles deveriam abrir mais um espaço pra gente, dar mais como é que se fala? Uma atenção maior pra gente, que a gente priorizar a gente, que somos mães solos. Porque a gente precisa trabalhar. Se a gente não trabalhar, como é que a gente vai colocar o pão na mesa pros filhos da gente? E é doído a gente ter um filho, levantar de manhã, a gente não ter um pão para dar pro filho. Entendeu? E criança não entende, a gente entende. Então, eu acho assim, que eles deveriam valorizar mais a gente que somos mães solos, abrindo creches, entendeu? Mais vagas de emprego, dando oportunidade. Porque a maioria exige experiência. Como que a pessoa vai ter experiência se não tem oportunidade? Então, eu acho que ter a oportunidade é onde vai aprender. Muito bom isso, né? As pessoas precisam de oportunidade, Precisa de elas precisam que oportunidade. alguém aposte nelas, né? É, igual o meu filho de 17 anos, já vai ser pai. Entendeu? Então ele fica, mãe, eu quero trabalhar. Eu falo, meu filho, é só o ano que vem, que você está de maior, que você consegue um emprego fechado. Aí ele fala, mãe, tem jovem aprendiz. Já fui em tantos lugares Nunca atrás, conseguiu. nunca consegui. Nem o estágio. Nem um estágio, nada. Nada, nada, nada. Essa é uma situação muito grave, muito urgente, porque esse jovem que não consegue um emprego, ele fica até mais vulnerável, ele fica mais suscetível, ele fica mais ali próximo de riscos, né? Riscos relacionados à violência e outras coisas. E aí eu quero fechar falando disso, né, também, porque existem aqui no Distrito Federal inúmeros casos recentes de feminicídio, de violência contra a mulher, não só praticada dentro de casa, mas na rua principalmente. A gente sabe, por exemplo, que para a mulher é sempre um risco o transporte público, por causa daquela lotação aí tem assédio. É o risco de ir e voltar para casa, principalmente à noite, por risco de violência, estupro e outros formatos, outras maneiras de violência. Você se sente, enquanto mulher, tranquila de andar na rua? Você se sente livre andando na rua aqui em Brasília? Não, não me sinto. Qual que é o seu principal receio, medo, angústia? É porque hoje em dia a maioria dos meliantes que vai assaltar, eles não só faz assaltar, às vezes estrupa, às vezes machuca, maltrata. Então, assim, eu não me sinto segura. Não me sinto. Então, você como mulher tem medo de andar nas ruas? Tenho medo de né? andar nas ruas. Isso é muito importante o que você está falando, porque, às vezes, quando as mulheres falam sobre isso, muitos homens, principalmente, acham que isso é pouca coisa, que é mimimi, que as mulheres estão reclamando demais. E não, é uma realidade, um sentimento. É um sentimento, porque o que a gente vê aumentou muito. Muitos casos de feminicídio. Muito mesmo. No Sol Nascente mesmo, a gente tem visto muitos roubos, Muitos assaltos. roubos, assaltos, estrupos. Tem acontecido ali. Muitos. Você conhece alguma vizinha, alguma pessoa próxima que já passou Não. por isso? Não. A gente fica sabendo pelos jornais Pelos também. jornais. Olha, Eda, eu quero te agradecer pelo seu relato e fazer uma última pergunta. O que você espera de um novo governo aqui no Distrito Federal
para as mulheres da nossa cidade, especialmente as mulheres do Sol Nascente, do Itapuã, do Porto Rico, as mulheres lá da expansão de Samambaia, que estão querendo trabalhar, que não tem com quem deixar seus filhos, que precisam de uma vaga em creche. O que você espera de um novo governo aqui na cidade? Eu espero que seja melhorias, que faça, não só prometa, prometa e cumpra, e que dê mais prioridade a gente que somos mães solos, porque não é fácil a gente criar filhos sozinha, entendeu? Às vezes a gente não pede oportunidade no emprego porque não tem com quem deixar, que hoje em dia está tudo caro, tudo um absurdo para olhar uma criança. Então, e dê prioridades para as creches, abre mais creches, mais oportunidades de emprego e que faça, que não só prometa. Excelente. Bom, estive aqui ao lado da Ieda Samaria Carlos, que é mãe solo, cuida dos seus 4 filhos, todos menores de idade, que batalha para viver, que é muito corajosa, eu quero te parabenizar por isso. Obrigada. Você hoje fala aqui por milhares de mulheres do Distrito Federal e de todo o Brasil, e eu fico feliz aqui de poder te ouvir mais ainda. Fico incomodado e muito movido, para que a gente consiga fazer do Distrito Federal a capital também do bem-estar das mulheres, da segurança para as mulheres, das oportunidades, do trabalho para todas elas. Então, obrigado, minha amiga. Eu te Feliz. agradeço e que você ganhe pessoas novas, né? Porque os que só entra, só promete e não faça nada. Chega de mentira. Chega de mentira. E vamos para a realidade. Exatamente. Obrigado. Gente, um grande abraço e até a próxima. Bora junto com Leandro Graça.